Mas a gente já está entrando por aqui, né? Tá começando aqui a nossa live de hoje e vamos aguardar os irmãos entrar, né? Para a gente estar todo mundo junto nesse momento de comunhão. Não, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente toca, né? A gente vai falando com os irmãos, né? Se alguém quiser algum pedido de oração, vá colocando aí que depois a gente vai ter um momento de oração, né? Em intenção dos pedidos, certo? Boa noite, meus irmãos. Saudade de todo mundo, né? Saudade é grande, mas em breve a gente vai estar todo mundo junto. O som tá bom aí. Vocês podem me dizer se o som tá ouvindo bem a gente? Amém. Boa noite, irmão Diego. Um abraço. Valeu, meu irmão Walter. Todo mundo está escutando bem. O áudio tá bom. A gente já vai começar. Para que não tenha nenhum problema. Vamos começar? Vou tocar. Nada para uma questão de gente, enquanto os irmãos estão chegando, ainda não é 7 horas, aí nós vai fazer um louvor até chegar o horário e a gente aí iniciar a nossa live de hoje, tá certo? Então a gente vai ter um momento de louvor agora e que possamos escutar esse louvor, que Deus possa desde já ir tocando no seu coração, né? E medite na letra desse louvor, que é muito bonito.
música Deus é fiel a mim, a você, né? A gente está passando por momentos difíceis, mas a gente sabe que a fidelidade de Deus é grande. Então, nesse momento, já podemos iniciar, né? Já são 7 horas e a gente vai estar iniciando com a oração. Então, eu convido, né? Nesse momento, Nazareno vai fazer uma oração de agradecimento a Deus pela fidelidade, pelo início da nossa live, né? Que o Senhor possa, essa palavra, esse louvor possa chegar a cada coração aí que está do outro lado. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pelo dia que nos concedeste, por esse momento tão especial, Jesus, que estamos aqui para pregar a Tua palavra, para orar pelos nossos irmãos enfermos, Senhor Jesus. Queremos colocar em Teu altar nossa irmã Jó, né? Senhor, tenha cuidado dela, a todos, Senhor Jesus, aqueles Teus filhos que estão em hospitais, precisando da Tua cura, da Tua unção, Senhor Deus. Coloca a Tua mão sobre eles, cura, sara e restaura, Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa nossos pastores, abençoa Teu povo, Senhor Deus, que necessita tanto de Ti nesse momento. Que essa peste, que essa enfermidade seja, Senhor Deus, retirada do mundo, Pai. E o Senhor esteja, Senhor Deus, no controle de cada vida. Que possamos, Senhor Jesus, sair diferente. Possamos sair dos nossos lares agora diferente de como entramos. Porque o Senhor tem tratado de cada um dos Teus filhos dentro do lar, dentro de casa, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Usa a Tua serva, abençoa Teus filhos, esteja conosco nesta noite. Nos dá, Senhor Deus, o restante de dia, na Tua graça, na Tua paz. Pois todos só temos que te agradecer, no nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que vive e reina agora e para todos sempre, que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento a gente vai fazer mais um louvor, né, Nazareno, para depois em seguida a gente estar fazendo a nossa reflexão de hoje, tá certo?
vai começar a reflexão da palavra de hoje. Deus falou muito ao meu coração nessa palavra. Espero que também Deus possa estar falando ao vosso coração. Estejam atentos, né, a tudo que a gente vai estar falando. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite. Assim como Ele tem falado todas as noites. Tem sido uma bênção, né? Cada noite é uma família que está na direção. E tem atingido muitos lares. E isso tem sido muito bom. Tem sido muito edificante esse momento das lives, porque a gente está em casa, a gente está sem poder ir à igreja. Então, pelas lives, a gente pelo menos tem um conforto de escutar a palavra de Deus. E também, ao mesmo tempo, a gente vai vendo os irmãos, né? E a gente vai matando um pouquinho a saudade, mesmo que seja à distância. Então, a reflexão de hoje, a gente vai estar falando sobre... É um salmo bem conhecido, irmãos. É Salmo 23. A gente vai ler todo o salmo, porque ele é de 1 a 6. Salmo 23, de 1 a 6. E diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Deus falou muito forte, irmão, sobre esse texto. Há alguns dias que a gente vinha estudando sobre ele, e eu queria passar isso para vocês. Esse salmo ele foi escrito por Davi, né? Como todo mundo sabe, Davi foi um pastor de ovelha. Antes de ser o rei Davi foi um pastor de ovelha. Ele apacentava as ovelhas de seu pai nas campinas de Belém, né? Todo mundo conhece bem a história de Davi. Era uma região bastante árida e cabia ao pastor vigiar suas ovelhas contra os lobos e os predadores, numa área de terreno cheio de pedregulho, encontrando aqui e ali alguma relva verde, ou às vezes conduzindo as suas ovelhas para pastos mais distantes, né, em lugares a meios escuros, despenhadeiro. As ovelhas ela precisava de guia, e esse era o papel do pastor, cuidar de suas ovelhas. A presença do pastor em meio às ovelhas gera uma segurança. A ovelha, ela é um animal muito frágil. Ela é conhecida na história como um animal inocente. É tanto que tem a historinha do lobo, né, tudo mais. Mas a ovelha ela é vista como um animal indefeso, um animal inocente, que não tem bom senso de direção, que não tem condição de se proteger. E a proteção do pastor é essencial, né? Sem estar junto do rebanho, ela se torna presa fácil para os lobos. Então, nesse texto, quando eu comecei a ver a questão do pastor e da ovelha, né? Então, eu vi que nesse texto Davi queria nos falar algo. Ele traz a imagem do pastor da ovelha, mas na realidade é como se fosse nós. Nós somos as ovelhas. Quem é o nosso pastor? Né? Deus é o nosso pastor. É aquele que nos guia, que nos protege. Né? Então Davi usa essa imagem do pastor e da ovelha para nos ensinar algumas verdades que se a gente ainda não atentou, porque esse é um salmo bem conhecido, se a gente ainda não atentou para isso, a gente precisa atentar. Né? Então a primeira verdade
ela está no verso do 1 ao 3. A primeira verdade é que a ovelha do bom pastor, ela possui suprimento para suas necessidades. Vamos ver aqui no texto, como diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, a palavra está dizendo que nada vai nos faltar, né? Quando Davi fala isso, ele volta o seu olhar para Deus, né? O Deus único, o Deus da aliança, o Deus soberano, o Deus da provisão. Então, a gente não tem que ter medo. Muitas vezes a gente fica receoso com algumas situações, mas o texto é muito claro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele ainda diz mais, que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, assim, parece que a gente está meio que na contramão da situação. A gente vive algum momento difícil, mas Deus está dizendo, eu sou o teu pastor, deixa eu cuidar de ti, deixa eu cuidar da tua família. Porque se eu cuidar, você vai ter suprimento, você vai andar por lugares tranquilos, né? E é isso que o texto nos faz refletir. Agora a gente precisa ter uma ideia, irmãos, de quem é o nosso pastor, né? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Quem é o seu pastor? Quem é o pastor da sua alma? Quem guarda a sua alma do perigo? Eu tenho certeza que você está aí dizendo que é Deus, né? A quem você confiou seu coração? Né? Quem dirige a sua vida? Quem conduz você pelo caminho da vida? Eu tenho certeza que é Deus. Então Deus, irmãos, tem que ser o nosso pastor. Nós temos que criar uma intimidade muito grande com Deus. Porque Ele está disposto a estar junto a nós, a nos proteger, a nos guardar. Agora, muitas vezes a gente faz o quê? Como aquela ovelha. A gente se distancia do rebanho. A gente se distancia da presença do pastor, da presença de Deus. Muitas vezes a gente vê ovelhas em nosso meio se afastam. Irmãos, não se afastem. Por maior que seja o seu problema, esteja junto conosco. Porque quando a gente está junto, a gente consegue ajudar um ou outro, a gente se torna mais forte. Mas a gente sozinho, como diz a própria, como eu já relatei antes, a gente fica vulnerável. E é isso que o inimigo quer. É isso que os animais predadores ficam esperando quando vê um rebanho. É que uma ovelha daquela saia de perto para que ele possa ir lá e matar a ovelha. E o inimigo ele não faz diferente. Então, irmãos, se você tem certeza que o Senhor Deus é o seu pastor, você fique perto dele, não se afaste. Não se afaste da casa de Deus. Esteja sempre com os irmãos, que possamos estar juntos, principalmente nesse momento. Porque, irmãos, imagina se agora a gente não está junto nesse momento. Porque essa live faz o quê? Faz com que a gente fique junto. Eu não estou vendo minha família toda semana, todo dia, mas eu ligo para eles, eu falo com eles, ligo para alguns amigos que sei que não estão bem, né? A gente vai fazendo esse momento. A gente pode estar em casa separado, mas a gente está ligado. E a mesma coisa é com Deus. Esse momento nos faz ligar ao céu. Quando a gente está aqui aprendendo do Senhor, a gente está o quê? Unido. Eu não estou vendo quem está na live, não estou vendo quem está entrando, mas até que entrou um monte de irmãos. E quando eu estou aí, como vocês, eu vejo, né? E fico, olha, Walter entrou, Diego entrou, Sueli entrou, Kes entrou, Silvana entrou. Então, assim, vai enchendo meu coração de alegria em saber que a gente está todo mundo junto nesse momento, né? Então, é muito importante que a gente esteja ligado nesse momento tão difícil, a gente esteja ligado. Não que a gente vá buscar a palavra só de 7 horas da noite, não. A gente tem que começar o dia orando, louvando ao Senhor, mas a gente tem que estar nesse momento como igreja. Como igreja, a gente tem que estar junto nesse momento, né? Então, Davi está mostrando para nós que a nossa maior necessidade a ser suprido é ser apacentado por esse Deus. Não adianta a gente ter outras coisas. A gente precisa de Deus. A única coisa que a gente precisa nesse momento, em todo momento da nossa vida, enquanto vida tivermos, é a presença de Deus
na nossa vida. Né? O Senhor não nos livra dos problemas, mas Ele nos ajuda e Ele caminha conosco. Eu tenho certeza disso, irmãos, porque a gente vê o agir de Deus todo momento. O nosso suprimento não está nas coisas supérfluas. Supérfluo a gente conquista com o trabalho, mas o trabalho a gente só vai conseguir trabalhar se a gente tiver saúde. E a nossa saúde, quem é que dá? É Deus. Então, o nosso suprimento é Deus, irmãos. A gente tem que entender. Muita gente diz assim, eu vivo do que ganho do meu trabalho. Irmão, se Deus tirar teu ar, tu não vive não. Se Deus tirar a tua saúde, você não vai conseguir trabalhar não. Então é o Deus que nos dá a saúde, é o Deus que nos dá o ar para respirar. Então o nosso suprimento maior é Deus. A gente precisa de Deus na nossa vida. Esse é o maior, é o verdadeiro suprimento. As outras coisas, irmão, a gente vai adquirir com trabalho, com esforço, com dedicação. Eu tenho certeza que todo mundo que trabalha conquistas, vai conquistar as suas metas, né? Então, a gente tem que entender que o verdadeiro suprimento do cristão é ter Deus na nossa vida. E esse suprimento, aí você diz assim, mas Deus vai me dar o quê? Né? Porque eu trabalho, eu conquisto as coisas. Mas Deus nos dá o quê? Bom, se ainda você não sabe o que é que Deus lhe dá, eu vou lhe relatar algumas coisas que é essencial para a nossa vida e que Deus nos dá. Deus nos dá paz, que excede todo entendimento. Quantas vezes você está passando por problemas, mas quando você se apega a Deus, aquela paz vem ao seu coração e você diz, Senhor, eu não estou entendendo nada. Em meio à turbulência de coisas, eu estou em paz. É porque é a paz que excede todo entendimento. É a paz que só o Senhor Deus dá, né? A segurança, né? A companhia dele na nossa caminhada. A gente sabe que quando a gente sai de casa, num lugar perigoso, a primeira coisa que a gente diz, Senhor, me acompanhe, me proteja, me livre de todo mal. E nenhum mal, irmãos, nos acontece. A gente sai, a gente volta e nada nos acontece. Então, a gente tem a companhia de Deus. A salvação, que é uma bênção maior, né? Então, essas são algumas coisas que Deus tem nos dado, tem nos abençoado. Hoje estamos vivendo uma inquietação da alma, né? O mundo está vivendo um estresse, os corações estão apertados, angustiados, mas a palavra diz, só o Senhor Jesus pode fazer repousar e descansar em pastos verdejantes. E só Ele refrigera a nossa alma. E o único que guia pelas veredas, que é o que diz o quê? Que diz o verso 2, né? Ele me faz repousar. E o verso 3, ele refrigera a minha alma. Irmão, se você quer todo dia, leia o Salmo 20. Desculpa. Leia o Salmo 23. Isso aqui é um ensinamento do Senhor nos dizendo, mantenha-se firme, você vai conseguir, porque eu sou Deus, eu estou no controle de tudo. Agora a gente precisa entender que Deus é o nosso pastor, que é Deus que nos guia, que é Deus que nos liberta, que é Deus que nos protege. Quando a gente entender isso, meus irmãos, a gente não vai mais ter dúvida de nada. Então, a segunda verdade, a primeira verdade, para que vocês não esqueçam, é que a ovelha do bom pastor, ela possui suprimento. Então, no verso 1, Deus está lá dizendo que vai dar o suprimento a cada ovelha, né? A segunda verdade está no versos 4 e 5, e vamos ler aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, Deus está dizendo que em meio à adversidade, Ele está comigo e com você. Ele está dando essa certeza quando Ele diz assim, quando o verso 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, ó Senhor, estás comigo. Então,
eu não tenho que temer, né? Eu queria explicar uma coisa que eu também só vim atentar depois que eu vim ler o texto, né? Que diz assim: muitas pessoas não sabem exatamente o significado do vale, né? É um lugar tipo um desfiladeiro. O desfiladeiro tem uma característica interessante. Ele é uma passagem apertada entre montanhas ou mesmo um tipo de ribanceira. Que aquele que caminha tem uma parede montanhosa de um lado e do outro lado tem um penhasco com queda bem grande. Então, o vale é um lugar bem complicado de andar, né? Um lugar muito difícil. Pela característica, a gente vê que é bem complicado andar por esse tipo de caminho, porque de um lado tem a montanha e do outro lado tem o desfiladeiro. Então, se cair, geralmente são terrenos com muitas rochas, né? E é certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Portanto, a figura do vale se encaixa com situações de aperto, de embaraço, que nos tira o sono, que nos provam, nos tentam a desistir. Essa é a intenção do salmista aqui. Na sequência, ele usa a expressão sombra da morte. O caminho pelo vale certamente expõe pessoas a perigos grandiosos. A gente já entendeu o que é o vale, né? O vale é um lugar onde pelo vale da sombra da morte eu não temerei. Por quê? Porque é um lugar perigoso. É um lugar que se você não tiver uma experiência, não tiver cuidado em andar, você vai cair, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A falta de atenção, o cansaço, um pequeno erro pode fazer com que as pessoas se precipitem abaixo nesse vale. Ela pode cair e a qualquer momento ela pode cair a qualquer momento. A figura da sombra é interessante. A sombra tem a forma de pessoa, mas não é uma pessoa. Ou seja, eu acho que aí reflete uma sombra atrás, né? Eu estou aqui, mas atrás reflete não, né, Gabi? Se você estiver de frente para a luz, vai refletir uma sombra. E eu entendia que o Vale da Sombra da Morte, muitas vezes eu entendia que era como um lugar de morte. Mas depois, quando a gente fui pesquisar, eu vi que ainda não é um lugar de morte. A sombra não é a morte. O texto diz que é o Vale da Sombra da Morte e não Vale de Morte. Existe uma diferença. Então, essa sombra é um lugar perigoso, é um lugar que vai me deixar com medo, que vai talvez me fazer desistir em certas situações, mas não é um vale de morte, é um vale da sombra da morte. Então, não é a sombra, ela não pode fazer nenhum mal a você, até porque você está com o pastor supremo, que é o nosso Deus, né? Mas vamos aqui, voltar aqui. A figura da sombra é interessante. A sombra tem forma de pessoa, mas não é pessoa. Penso que o uso aqui indique apenas que apegar e vencer as provações e dificuldades de todo tipo são apenas uma sombra e não a realidade. A sombra de algo não pode nos fazer qualquer mal. Então só o Senhor para cuidar de nós, Ele sabe o que é melhor para a gente. Se Ele ainda não atendeu o teu pedido, tenha um pouco de paciência, porque Deus só dá na hora certa. E a hora de Deus não é a nossa hora. Então a gente tem que confiar, a gente tem que passar a confiar no nosso pastor, né? No pastor supremo, que é o nosso Deus. Tá certo, irmão? Então, voltando aqui. Mas isso só é possível porque o pastor está presente. Observe que o texto indica: não temerei mal nenhum. Porém, existe uma explicação para essa coragem em meio ao vale tão difícil.
porque tu estás comigo. O pastor está ali fazendo o seu trabalho de cuidar, porque isso, o vale difícil, que projeta a sombra da morte sobre nós, ou seja, quer nos fazer pensar que é o fim, que estamos perdidos, acabados, destruídos, não tem poder sobre nós. Essa é uma linda esperança do cuidado de Deus para com seus servos. O Senhor sim está conosco todo o tempo. Ele só precisa que você deixe Ele cuidar de você. Né? Não deixe Deus de fora, não deixe o seu pastor de fora, não deixe de estar junto com as outras ovelhas, porque isso faz você crescer. Em meio à dificuldade, em meio a qualquer problema, irmão, isso vai te ajudar. Dessa forma, concluímos que o vale da sombra da morte é um caminho difícil, que todos nós atravessamos. Ele é difícil, mete medo, traz angústia, ansiedade. Porém, quando nos damos conta de que o pastor está conosco nessa travessia, atravessamos sobre as ordens dele, guiados por ele. A tal morte que nos metia medo, agora, diante dos nossos olhos, não passa de uma sombra. Não temos que ter medo de algo que não tem poder de nos fazer mal, pois o pastor está nos conduzindo e debaixo da condução dele não há como sermos destruídos. Jesus disse algo bem ilustra fortemente a essa realidade, que vai estar, irmãos, em João 10, 27 e 28. No primeiro ponto, eu perguntei a vocês, né? Quem é o pastor? Quem é o pastor de vocês? Quem é que está cuidando da vida de vocês? Quem é João 10, 27 e 28. Quem é a quem você confiou o seu coração? Né? E você tem desenvolvido esse relacionamento com Deus? Então, agora em João, a gente vai entender o melhor. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É bem interessante, as ovelhas, voltando para a ovelha mesmo, elas conhecem a voz do seu pastor. Ela conhece. Então, quando o pastor dá um sinal, elas vêm. Então, em João 10, 27, ele fala sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, meus irmãos, que voz você tem ouvido? Quem é o seu pastor? Qual é a voz? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? Então, que voz você tem ouvido? Você tem ouvido realmente o que Deus tem falado para você? Quando Ele diz espera, quando Ele diz acalma esse coração, quando Ele diz assim, ainda não é o tempo, ainda vou preparar muitas coisas. E aí, às vezes, a gente quer agir por vontade própria e toma algumas atitudes. E aí não deixa Deus agir. E aí Deus não pode ser o nosso pastor dessa forma. Então a gente precisa entender quem é o nosso pastor. Né? Qual é a voz que eu tenho ouvido? O que é que eu tenho escutado? A quem eu tenho escutado? Então assim, tenham muito cuidado a quem realmente você confia seu coração. Confie aquele que realmente quer cuidar de você. E no verso 5, voltamos lá para o texto. O verso 5 e 6, ele diz: Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então assim, irmãos, quando a gente termina de ler, Deus é tão bom que ele ainda diz assim, ó, a bondade e a misericórdia
te seguirão todos os dias, né? Porque a gente precisa da bondade de Deus e da misericórdia de Deus todos os dias, porque somos muito falhos, erramos muito, mas a misericórdia de Deus se renova cada manhã. E Ele aí nos perdoa, Ele nos guarda, a sua bondade está, né, presente todos os dias da nossa vida. Quando nossa jornada terminar aqui, agora ou algum tempo, ninguém sabe o tempo que vamos ficar aqui, né? Mas a gente tem uma certeza, quando a gente estiver aqui, Deus vai nos ajudar a caminhar. Quando a gente estiver lá, a gente vai estar com Ele, né? Então, aqui Ele caminha conosco, como já vimos, e lá a gente vai estar com Ele. Não há o que temer, meus irmãos. E diga mesmo, diante do que a gente leu, em 6 versículos, olha que a Bíblia está recheada de coisas para você aprender, para Deus falando com você o tempo todo. Em 6 capítulos, aliás, em 6 versículos, a gente vê o quanto Deus é bondoso, o quanto a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida, né? Esse salmo relata para nós que o Senhor, Ele é o melhor das provisões que podemos ter, né? Porque a gente vê aqui que o Senhor é o meu pastor. Aí ele diz o que em seguida? Nada me faltará. Se você tiver com a Bíblia aí, grife, eu gosto de grifar, a minha está toda grifada. Grife na sua Bíblia assim, nada me faltará. Então, se nada lhe faltará, esse é o Deus, é Jeová Jirei, o Deus da provisão. Não é verdade? Quando ele diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, é um Deus que está no controle de tudo. Elohim, Deus está no controle, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Preparas uma mesa diante dos meus adversários, né? O Senhor, essa parte aqui da mesa é um momento de vitória. O meu cálice transborda, né? E eu quero lhe dizer que não há nenhum outro igual a Deus. Então, Eu, Elion, né? Não há outro igual. Eu queria muito ter cantado um hino, né? Mas infelizmente não deu para a gente fazer. Nazareno não conseguiu a partitura. E eu me lembrei muito do irmão Walter, né? Que é ele quem sempre canta esse hino, sempre vejo ele cantando esse hino, que é aquele hino de Kleber Lucas, que fala justamente desses nomes. Adonai, que é o Senhor, Jeová Jirei, o Deus da provisão, Chamar, Deus presente está, né? Jeová Rafa, o Deus de cura, Elohim, o Deus que está no controle, Emanuel, Deus conosco, El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Eu, Elion, não há outro igual. Então, meus irmãos, todos esses nomes, eles estão aqui, simplesmente nesses 6 versículos. Se você ainda tem dúvida de quem é Deus na sua vida, depois de você ler isso, não tenha. Porque Deus, Ele está contigo, é o Deus da provisão, é o Deus que está no controle, é o Deus que cuida, que cura, que liberta, que faz tudo. Qual a sua dúvida em relação a Deus? Eu acredito que depois de hoje a gente não pode ter mais dúvida, né? Diante da situação que nós estamos passando, a gente fica preocupado com tudo que está acontecendo, ficamos angustiados, como a gente já leu antes. A gente fica preocupado com o vale da sombra da morte, né? Então vai surgindo muitas conversas, mas a gente não tem que se preocupar com nada disso. Porque se temos um Deus que está no controle de tudo, porque há o que temer? Eu acredito que não. Não há o que temer, porque Deus é Senhor, Deus Ele é supremo, e Ele está no controle de tudo. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai cuidar das suas finanças, né? Muita gente está perdendo emprego, mas não fique triste, porque Deus vai lhe dar conforto, e Deus vai suprir, Deus vai restituir tudo que foi tirado. Então assim, irmãos, a gente só tem que orar, agradecer. E eu queria que nesse momento eu vou fazer uma oração, né? Eu tenho aqui alguns pedidos de oração, mas não sei se chegou mais algum, Gabi chegou mais algum não, né?
Então a gente vai nesse momento orar, a gente não vai encerrar ainda, eu vou orar por alguns motivos aqui, né? Gostaria de orar junto com vocês pela irmã Jó, né? Que sofreu um acidente doméstico, né? E também pela família de Carol, de Edgar, né? Pela chegada de Lavínia, né? E Davi, né? Graças a Deus, Lavínia está em casa. E que Deus continue abençoando essa família linda, né? Pela família de Larissa e César, né? Petrúcio Neto, acho que está chegando em casa hoje, ou chegou ontem, não sei ainda. Pela vidinha de Laura também. E assim, gostaria de orar nesse momento por essas famílias, mas também por todas as famílias. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, quero Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda, Deus, a colocar em prática tudo que Tu tens nos ensinado. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Te peço, visita neste momento a irmã Jó, no que é que ela esteja, Senhor. Coloca os Teus médicos ali, Senhor, para que ela possa ser restaurada, que o Senhor possa entrar com providência ali, Senhor. Senhor, também Te agradecemos pela família de Carol e Edgar. Deus, obrigado por mais um presente, porque ele já tem Davi, né, que é um presente de Deus. Agora chega Lavínia para alegrar essa família. Obrigado, Deus, por Teu cuidado, porque sabemos que o Senhor esteve no controle de tudo. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por essa família. Continua abençoando, continua livrando eles de todo mal. Assim também, Senhor, Te agradecemos pela família de Larissa e de César, pela chegada de Petrúcio Neto, pela vida de Laura. Senhor, os abençoa, supre, Deus, tudo aquilo que eles necessitam. Assim também Te pedimos por toda a família da igreja. Senhor Deus, abençoa cada lar representado, pelas pessoas que estão aqui na live. Senhor, visita cada lar neste momento. Tu sabes que cada pessoa precisa, Senhor Deus. Senhor, se for emprego, abre porta de emprego. Se for restauração na saúde, ó Deus, restaura. Senhor Deus, o que for, o Senhor sabe a necessidade do Teu povo. Senhor Deus, entra com provisão, entra com cura, Senhor Deus. Desde já Te agradecemos também pela vida de Tereza, meu Pai. Obrigado por ela estar aqui mais uma vez conosco. Que o Senhor possa estar dando a saúde dela, meu Pai, também. Assim também Te peço pela minha família, que estamos distantes, mas eu sei que o Senhor está cuidando de todos. Guarda, protege, livra, Senhor Deus, todo mal, assim como toda a família da terra. Senhor Deus, vai guardando cada lar, vai livrando, ó Deus, cada família representada nesse momento. Cada lar representado, você vai tirando, Deus, todo o mal, toda enfermidade. Cura, Senhor Deus, supre, meu Pai. E desde já, Senhor Jesus, eu tenho que agradecer. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar falando da Tua palavra aos meus irmãos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E desde já, Senhor, eu quero Te agradecer. Continua conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um louvor, Nazarena? Agora nós vamos fazer mais um louvor para a gente encerrar. E agradecer também aos irmãos. Gabi, eu nem vou ver quem está vindo aqui, Gabi, chega. Gabriel.
termina na certeza que Deus é fiel a nós, irmãos. Precisamos ser fiel a Ele, porque a fidelidade de Deus nunca Ele deixou. Nós, às vezes, que somos infiel a Ele, que quebramos nossa aliança. Então, que possamos estar sempre juntos. Agora a gente vai estar orando, porque já vai estar encerrando, para ver que o tempo já está... É muito rápido, mas foi muito bom estar com vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Estamos morrendo de saudade, né? E que logo, logo a gente possa estar junto, celebrando esse grande culto de vitória, né? Que eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória, né? Ao povo de Deus, a vitória do povo de Deus. Então, um grande abraço, fica na paz, que Deus os abençoe, tenha uma semana de paz. E não esqueça, eu queria deixar só o versículo de João para vocês meditarem. João 10, que foi o que eu falei anterior, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nessa certeza, que possamos aprender a ouvir a voz de Deus, né? Que Deus possa ser o nosso verdadeiro pastor. Então, vamos orar nesse momento, não tem? Amém. Reforçando aqui o que ela falou, em João 28, né? João 10, 28 diz: eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Tenham certeza, irmãos, estamos na mão do Senhor Jesus. Amém. E que nenhum mal vai nos assolar, não vai nos tocar. Tenha fé e oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão especial em pregar a Tua palavra, Senhor Jesus. Nos abençoa, nos guarda, abençoa Teu povo, Tua família, nossos pastores, abençoa as autoridades, Senhor Jesus, que possam ter sabedoria para administrar esse momento tão difícil no mundo que está passando, né? Obrigado, meu Deus, por tudo. Esteja conosco, dá um restante de noite na Tua graça. Coloca a Tua mão sobre os enfermos, sobre os nossos lares e restante de dia na Tua graça. Obrigado por tudo, meu Deus. Só tenho que te agradecer. No nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas que vive e reina agora e para todos sempre, que todos digam amém. E um cheiro no coração. Cheiro, irmão. Fica na paz.